Dá-me as palavras para que eu fale de ti. Venha habitar meu ser com tua graça e amor. Que eu esteja em teus braços por onde for. Senhor, aviva tua obra agora em mim. Que o mundo veja o meu amor por ti. E que te reconheçam como único Deus. E encontrem enfim salvação. Senhor, aviva tua obra em meu Senhor, falar do teu amor. Quero testemunhar do que tens feito em mim. Senhor, aviva tua obra agora em mim. Dá-me as palavras para que eu fale de ti. Venha habitar meu ser com tua graça e amor. Que eu esteja em teus braços por onde for. Senhor, aviva tua obra agora em mim. Que o mundo veja o meu amor por ti. E que te reconheçam como único Deus. E encontrem enfim salvação. Senhor, aviva tua obra em mim. Senhor, aviva tua obra agora em mim. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui para comentar mais uma vez a lição da Escola Sabatina. O meu nome é Bruno Dias. Eu sou o Pedro Santos e podemos começar com uma oração para que Deus nos guie no estudo da sua palavra. Bom Pai que estás no céu, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estudar esta lição. Pedimos que as palavras que tu trazes até nós hoje nesta epístola aos Romanos que possam vir ao encontro das nossas necessidades e que nos ajudem a crescer no conhecimento de ti, Senhor. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição desta semana, o título é engraçado, não é? Começa com a condição humana. E durante a semana vamos estudar aqui vários assuntos que estão sempre atuais. É uma coisa que eu admiro muito em Paulo, é que está sempre atualizado. Parece que não passa o que aconteceu há muitos anos atrás, mantém-se atual nos dias de hoje. Parece que escreveu uma crónica no jornal ontem, não é? É verdade. Podia ser um artigo que estaria perfeitamente presente e atual nos dias de hoje. No seu comentário aos Romanos, Martinho Lutero escreve o seguinte: a expressão todos pecaram deve ser interpretada num sentido espiritual, isto é, não como homens aparecem aos seus próprios olhos, aos olhos dos outros, mas como eles se apresentam perante Deus. Isto muda, não é? Sim. Porque nós conseguimos, não temos a capacidade que Deus tem de ver o que é que se passa no interior, no coração de cada um, não é? E às vezes até nos leva a fazer juízos de valores, que somos muito especialistas nisso e errados. E Paulo alertava várias vezes, atenção, estamos todos dentro do mesmo saco e não nos devemos julgar uns aos outros. Assim como a lição fala nisso, Paulo tinha muito bem esta noção. E percebe-se porquê, não é? Sim. É aquela ideia de que estamos todos no mesmo barco e é aquilo que estavas a dizer, não é? Por vezes eu vejo alguma coisa numa pessoa, mas não vejo o que está dentro dela. E eu não tenho essa capacidade de julgar e nem o devo fazer porque isso não compete à minha pessoa, não é? Porque uma coisa temos a certeza,
Todos nós somos pecadores, É verdade. não é? Portanto, logo aí... Não. Há uma coisa interessante, que há um ditado português, não é? Quem vê caras não vê corações. E nós podíamos aplicar aqui a quem vê pecados, quem vê atos, não vê corações. Nós podemos olhar para o comportamento do irmão ou de uma irmã e achar, olha, fazer um juízo de valor, achar que está mais ou menos perto de Deus, está mais ou menos afastado da comunhão com a sua igreja e julgarmos aquela pessoa. Mas não sabemos qual é a sua luta interna, qual é as dificuldades por onde está a passar. E mesmo a relação dele com Deus, não é? Não sabemos. Não sabemos, não é uma coisa que nos ultrapassa. Lembramos sempre do publicano e do pecador. Sim. Aquele pecador olhando era um homem mau e, coitado, não tinha nenhum benefício com Deus, comparando com o comportamento do publicano, não é? E depois Jesus diz, não, eu quero é pecadores que se arrependam e não pecadores que nem sequer sintam necessidade de se arrepender, como acontecia com o publicano, não é? E aqui é muito interessante esta ideia de Paulo, que todos irmãos, todos juntos, todos pecadores, todos a necessitar do mesmo remédio, da mesma presença de Deus na vida, para recuperarmos deste estado. Podemos dizer que, passando um bocado, é que todos nós precisamos do poder de Deus, não é? Verdade. É que depois Paulo vem falar vem explícito na lição de domingo. É uma coisa incrível, é nós conseguirmos entender e viver o poder de Deus, não é? E eu acho que muitas vezes, e falo por mim, quando somos confrontados, às vezes temos aquela vergonha de dizer que eu não faço ou faço isto porque sou assim ou porque acredito assim. E às vezes temos medo de sentir o poder que Deus tem connosco. Tem reservado para cada um de nós, não é? Paulo dizia uma coisa interessante, que era: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Este foi um versículo que transformou a vida de Lutero. Foi após a leitura deste versículo que ele começou a descobrir a justificação pela fé e não a justificação pelas obras, o que o atormentava, porque ele não conseguia sentir-se justificado de maneira nenhuma, porque achava sempre... Não conseguia conceber essa ideia. E realmente foi isto que fez ali o clique. O clique nele, e depois levou a que ele fizesse aquelas 95 teses e descobrisse esta verdade bíblica da justificação pela fé, não é? Esta passagem tem três palavras importantes, não é, Bruno? É parte do Evangelho, nós ouvimos muito o Evangelho, isto trocando por miúdos, Evangelho significa uma boa mensagem, uma boa nova. Boas notícias, não é? Boas notícias, aquilo que todos nós gostamos. Não é? E aqui as boas notícias são simples, não é? É que o Messias já veio e as pessoas podem ser salvas acreditando nele. Este era o significado mais simples do Evangelho. Cristo já nasceu, já morreu numa cruz para que nós pudéssemos ter a salvação. E esta é boa nova, é boa notícia, é uma notícia de esperança já fez o trabalho por que chegou até nós, e que Paulo entra logo a dizer que não se envergonha deste Evangelho, não se envergonha desta boa notícia. É interessante aqui nós lembrarmos que a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Vergonhosa porque era a pior. Não é? Era a pior morte, não é? Até podemos ver quem é que estava com Jesus na cruz. Não é? Eram os piores criminosos. Os piores criminosos era o destino. E isto era loucura para os gregos, para quem tinha a filosofia grega. Alguém para já ressuscitar, alguém que morre e ressuscita era uma coisa, e um Deus que toma a forma, um corpo de homem, e que depois se deixa matar, isto fugia muito à lógica deles. Mas o ser morto, o deixar ser, como é que um Deus podia deixar ser, matar-se pelo homem, e depois uma morte de cruz, que era a morte mais humilhante, isto era um escândalo, digamos. E Paulo falava nisto várias vezes. Daqui ele dizer: eu não me envergonho desta boa nova, desta morte na cruz. Isto era importante. Depois ele fala também da justiça. Justiça como qualidade de ser justo diante de Deus. E é agir que, se nós olharmos para nós, para a nossa vida, para a nossa natureza, dificilmente nós consideramos honestamente justos perante Deus. Como é que nós nos podemos tornar justos?
O Paulo diz, por vocês não conseguem. Eu não consigo. Esta justiça vem de Deus. Esta justiça vem de Deus. A única justiça suficiente boa para nos trazer a promessa da vida eterna é aquela justiça que vem de Deus. É impressionante, não é? Deus está sempre à nossa procura, sempre a dar-nos tudo o que nós necessitamos. E dá-nos, é isso que estás a dizer, dá-nos sempre aquilo que nós precisamos. Não é? E depois a última palavra, a mais pequena de todas e não menos importante, toda a gente nós conhecemos, que é a fé. É o acreditar. E é engraçado que não é o acreditar que vai correr bem. É fácil acreditar que vai correr bem. Eu uma vez ouvi uma meditação sobre a fé que dizia a diferença entre fé e fezada. Eu tenho uma fezada que vai correr bem. Isto é diferente de ter uma fé, ter uma confiança em Deus, não é? Fezada... A fezada acontece com os olhos fechados. É por causa do pensamento positivo, não é? Exatamente. Olhas para a frente. Olha, eu não estudei, mas olha, pode ser que corra bem. É muito diferente. Isto tem que ser uma fé trabalhada, vivida com Deus, baseada em argumentos sólidos, em experiência. E é isso que faz com que a fé entre aqui nesta tríade entre o Evangelho, que é a boa nova, a justiça que vem de Deus e que nos torna justos, e a fé que, digamos, que nos ajuda a acreditar nisto tudo, na salvação dada por Deus e na sua justiça. Porque sem fé nós não conseguimos acreditar que eu estou justo. Mas eu sou pecador, tenho defeitos, mas eu estou justo. E isso só acontece quando tens fé. Só acontece quando tens fé e quando acreditas que Deus diz, eu dou-te a minha justiça, aceita. Mas isso temos que o conhecer, temos que passar tempo com Ele, não é? Há aqui uma pergunta no final da lição de domingo, né? Se são várias, mas podemos resumir numa só, que é se em algum momento questionamos se estamos ou não salvos. Eu acho que isto acontece com todos nós, né? Aquele medo de se estamos ou não. Por vezes, e acho que a nossa resposta vai mudando ao longo da nossa vida. Por vezes nós pensamos que não estamos, outras vezes pensamos que estamos, outras vezes pensamos que não merecemos, outras que merecemos. E isto tem muito a ver com as nossas fases da vida. Não é? Sim, eu acho que nós somos ensinados e criados a viver numa lógica de causa e efeito. Tu ensinas ao teu filho, se tu mexes aí, o pai zanga-se. Vais dar uma palmada, ou vais ficar de castigo, ou vai-te acontecer isto ou aquilo. Tu tens que fazer isto. Se fizeres isto, vai correr bem. Se não fizeres, vai correr mal. E nós habituamos a que nós temos que ter uma ação para receber uma recompensa. Exatamente. Ou uma consequência. E quando Deus diz assim, não quero nada disso. Eu quero que tu aceites, que tu escolhas. Parece que nos falta alguma coisa. Parece que... Então, mas... E qual é o próximo passo? E caímos num extremo que é, mas eu não estou a fazer nada, se calhar não estou justificado. Se calhar não é suficiente. Se calhar Deus quer que eu faça alguma coisa. Ou então caímos no outro extremo que é, eu estou a fazer tanta coisa para tentar ser justificado. Como Lutero. E também não chega. Não chega. E é isto que é difícil, acho eu, que é esta atitude de suspirar e dizer, Deus, toma nas tuas mãos aquilo que eu sou, os meus pecados, com tudo, e é isto que Deus quer. Deus não quer... aceitar que Deus nos mude e que nos ajude a sermos melhores, né? E a termos diariamente a certeza que somos salvos, né? Porque há uma coisa incrível, é que nós não sabemos, isto é como se fosse um jogo, só que aqui a diferença é que nós não sabemos quando é que acaba a partida. É verdade. Já começou. Não sabemos quando é que acaba. É que acaba. E isso é terrível. E o que é maravilhoso neste jogo, neste contexto, é que Deus não faz questão que nós estejamos sem pecado. Não. Deus faz questão que a nossa atitude seja de procurar estar sem pecado, o que é diferente. Deus não vai, quando vier na sua segunda vinda, não vai olhar para nós e ver quem é que tem pecado. Vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer assim. As equipas ficavam desequilibradas. Pois claro. O que ele vai dizer é, vocês que queriam que eu vos transformasse, passem para um lado. Aqueles que não me queriam na vida, passem para o outro. E até pode haver pessoas do lado que não quiseram nada de Deus, que olhando para a vida deles e comparando com uns que foram para o outro lado, que possam dizer, mas a minha vida tinha
obras muito melhores que a daquele que foi salvo. Porquê? E o que Jesus vai dizer, ele conhecia-me. As obras não fizeram diferença. Ele conhecia-me. Se bem que nós vamos ver mais à frente que as obras têm o seu papel. Mas aqui na questão da salvação, o que interessa para Cristo é ele quer me conhecer, ele quer ser transformado por mim. Se de 0 a 100 eu consegui transformar 95% da vida daquele homem, Deus conseguiu transformar. Maravilhoso. Está muito perto daquilo que Deus. Mas aquele ao qual Deus só transformou 5%, Deus também fica alegre. Porquê? Porque estava naquele caminho. E é isso que para Deus interessa. É uma atitude. A atitude de procurar ser como Ele. É nós queremos, não é? Nós também temos de tomarmos a iniciativa de, primeiro, reconhecer que somos pecadores e que estamos sempre pendentes de Deus. E nós estamos a falar que o facto de nós sermos pecadores não quer dizer que seja uma coisa terrível, uma coisa má, não é? Agora estamos perdidos, já não temos solução. Isto acabou para nós, já não vale a pena. Não é isso. Nós temos agora Deus que se nós quisermos e se nós tivermos essa vontade, que Ele nos pode salvar. Eu acho que como em quase todos os assuntos da Bíblia, há dois extremos que nós corremos o risco de cair em relação a isto. Um extremo é, nós somos pecadores, somos muito maus, não merecemos nada, somos trapos de imundícia, desgraçados, sem valor nenhum, uma miséria. E ficamos por aqui. E passamos a vida, digamos, com uma depressão cristã. Sim. Não valemos nada, não conseguimos, logo. Não temos valor nenhum, nunca conseguimos fazer nada. Chegamos até a ter medo de Deus porque a nossa... E ficamos vergonha. Aqui. E ficamos ali. Nesta autoconsumação, estamos ali nisto. E o outro extremo é, não, o ser humano é bom por natureza. O ser humano não tem pecado nenhum, o ser humano tem a sua verdade, todos temos qualidades, todos temos virtudes e, portanto, o ser humano por si só quase consegue melhorar e consegue até salvar-se a si mesmo, não é? A sociedade pode... Isso mesmo. A sociedade pode caminhar para uma época de paz e harmonia no mundo, porque o homem em si é bom e tem coisas boas. E estes dois extremos são maus. Fazendo aqui um ponto de situação, é verdade que aquilo que nós somos são trapos de imundícia. Somos carregados de pecados. Somos destituídos... Eu gostei muito desta frase. Destituídos da glória de Deus. E eu lembrei-me, quando li esta frase, lembrei-me de uma ilustração. Deus, quando olha para nós, não olha para nós e não nos vê destituídos da sua glória. O que é esta glória? Lembras-te quando Adão e Eva pecaram? Sim. Eles descobriram que estavam despidos, que estavam nus. Eles descobriram que estavam sem a glória de Deus que os envolvia, porque o pecado causou a separação. E aqui, Deus, quando olha para nós, Deus olha para nós e vê-nos como se nós estivéssemos envoltos pela sua glória e não com a nossa verdadeira condição. Mas aí voltamos ao início, né? É incrível como isto está tudo interligado, que os olhos de Deus não são os nossos olhos. Aquela parte ao início estávamos a falar dos pecados de uns, nós não conseguimos ver. Deus vê com olhos diferentes. Há uma frase muito gira que é: Deus olha para nós e vê aquilo que nós podíamos ser e não aquilo que nós somos. Não é? Ele olha para nós e vê o potencial que nós temos. E daí nós podemos ver quando Deus vê um assassino ou um criminoso ou uma pessoa que degradou completamente a sua vida, Deus continua a olhar para ele e pensa, ele podia ser e pode ser, porque ainda se pode cobrir com a minha glória. Podemos dizer que é um Deus otimista. Nós, por natureza, é isso que estás a dizer. Nós não podemos ficar neste impasse do pecado e este peso sobre nós do pecado, porque aos olhos de Deus não há nada mais precioso. O nosso valor é indescritível para Deus. Tal e qual. E também não podemos ir para o outro lado, para o outro que falámos há bocado. Ok. Diz-nos que o primeiro passo desta nossa situação é reconhecer a nossa total pecaminosidade e também o nosso desamparo para, por nós mesmos, fazermos algo para lhe pôr fim. De quem é esta obra? É a obra do Espírito Santo. Produzir esta convicção.
E se o pecador não lhe resistir, o Espírito levá-lo a rasgar a máscara da defesa própria, do fingimento e da autojustificação e a lançar-se aos pés de Cristo, implorando a sua misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E é nesta altura que Deus tira o seu manto de glória e nos reveste novamente pela glória de Deus, como nós tínhamos no Éden, como Adão e Eva tinham antes de pecar. Resumindo, é nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que estamos pendentes de Deus e também aceitarmos e que depois Deus fará a sua parte, deixarmos que o Espírito Santo fará a sua parte. Há coisas que não devem ser a nossa preocupação. E digamos que a nossa primeira preocupação é passar tempo com Deus, conhecê-lo, estar a sua palavra, conversar com Ele, apresentar-lhe as nossas dúvidas, Desafiá-lo também. as nossas lutas, refilar, entre aspas, com Ele quando não percebemos o que é que está a acontecer, que é isso que Deus... Sabemos que não vamos ter respostas para tudo. Não é? Aliás, está na Bíblia. Mas Deus prefere um filho assim, refilão, e que luta e que chateia, do que um filho que te diz que sim e não vai, e não vai para... Mas achas que este desafio que nos é dado por Deus de aceita a tua incapacidade para fazer isto, tu achas que isto, para o pensamento atual da nossa sociedade, achas que isto encaixa naquilo que a sociedade hoje quer que nós sejamos? Alguém que se resigna e que aceita a sua incapacidade e fica dependente de algo de fora. Achas que isto, hoje em dia... Isso é terrível, não é? E é engraçado que hoje é impressionante como é que as coisas acontecem. O que acontece hoje nada tem a ver com o que acontecia há 10, 15, 20 anos atrás, ou até mesmo há 50, 60 ou 70. E o progresso, né, que tem havido parece que tem jogado ao contrário. Aquilo que supostamente deveria acontecer melhor, à medida que vamos tendo mais conhecimento, vamos tendo mais tecnologia, mais descobertas, parece que em vez de aproximar do ser humano, ficar, como é que é dizer, o melhor ser humano, de nos aproximar de Deus, parece que é exatamente o contrário. É verdade. Eu até iria mais longe. Eu acho que, mesmo retirando Deus desta equação, havia uma ideia há umas dezenas de anos atrás que a humanidade, com os desenvolvimentos tecnológicos que tu estavas a falar, com a globalização, em que todos poderíamos ter acesso ao conhecimento e crescer intelectualmente, compreender as coisas, que iríamos evoluir todos e que a humanidade se iria encaminhar para uma situação de paz, de aceitação das diferenças uns dos outros. Os problemas de saúde iriam ser vencidos mais ou menos. Uma ajuda mútua. E iríamos ter uma humanidade, um mundo muito melhor, um mundo melhor, muito mais tranquilo, muito mais estável, com maior aceitação e tudo mais. E hoje nós ligamos a televisão e vemos precisamente o contrário. A tecnologia serviu para ter armas mais sofisticadas para nos matarmos uns aos outros. Parece que há um retrocesso com a questão do terrorismo e dos atentados. Parece que há um retrocesso da civilização para idades bárbaras em que não se respeita as convicções uns dos outros, religiosas ou culturais ou sociais e por aí fora. Parece que estamos a voltar para trás. É o chamado tiro no pé, não é? E estás a falar só desses tipos desses exemplos, não é? Sim, porque até podíamos pegar noutras situações, falaste na televisão, na tecnologia, acontecem sempre as coisas boas, como é óbvio, não é? Claro. O facto de nós termos acesso à informação a nível de igreja e darmos a conhecer às outras pessoas hoje é extremamente mais fácil do que era antigamente, nem se está em causa. Mas esta evolução que o mundo teve, se nós fizéssemos um saldo, acho que seria extremamente negativo, um saldo positivo. É aquilo que estás a dizer, só parece que as pessoas, que o ser humano, inventa, mas é para utilizar para a maldade e não para o bem. Não é? Eu acho que o grande erro é quando nós retiramos Deus da equação e achamos que o ser humano por si só vai conseguir atingir um estado de perfeição, quase, não é? E todas estas tecnologias podem ser usadas para o bem ou para o mal, não há dúvida nenhuma, mas
retirando Deus da equação, nós corremos sempre o risco de aquilo que pode ser usado para o bem ser usado para o mal, não é? Sim. Nós podíamos ter a mensagem do Evangelho espalhada por todo o mundo via internet, uma coisa que há 50 anos era impossível, tínhamos que enviar missionários, agora manda-se um post e toda a gente fica a saber. Mas mesmo assim isso não faz com que as pessoas estejam mais receptivas. Portanto, tem que haver aqui um trabalho de Deus, nós temos que aceitar que sozinhos não conseguimos. O ser humano sozinho não consegue. Podemos melhorar o nosso comportamento, vencer algumas coisas, mas precisamos de Deus. Podemos ter mais ferramentas. Isso, mas precisamos de Deus para ser revestidos. Aquela perfeição que nós procuramos só mesmo com este manto de Deus à nossa volta, à volta de cada pecador. E só assim é que conseguimos. Não podemos, é claro que devemos, isto não significa que então eu não vou lutar para ter uma sociedade melhor, eu não me vou... podemos cair eu não me vou envolver na sociedade à minha volta, porque isto é tudo mau. Isso faz parte de nós. Atenção. Não. E podemos desenvolver. É isso que Deus nos pede, não é? E até mesmo dando exemplo, não é? É isso mesmo. Deus pede-nos uma coisa. Eu há uns anos ouvi uma frase de um rabi que dizia assim: pensa numa coisa, quando tu morreres, o mundo vai ficar mais pobre ou simplesmente menos numeroso. O que é que ele queria dizer com isto? A minha vida contribuiu alguma coisa para aqueles que estão à minha volta, cristãos ou não, familiares ou não, ou sou só mais um número. Olha, morreu é menos um. Ou então, se quando nós morrermos vão olhar para nós e dizer: foi uma perda. Perdemos alguém que era uma bênção para aqueles que estão à sua volta. E no fundo é isto que Deus nos pede. Envolve-te na tua comunidade. Envolve-te na tua sociedade. Luta para que as coisas sejam melhores. Luta comigo. Inclui-me nessa batalha. Assim... Para mim, a melhor forma de nós testemunharmos é através do exemplo. Concordo. E nós, ao fazer isso, estás a dizer de nós lutarmos na nossa sociedade, uma sociedade melhor, nós mostrarmos os nossos valores, é uma forma extraordinária das pessoas olharem para nós e ver se quando nós faltarmos, darem pela nossa falta. Havia um problema aqui nestas igrejas aos Romanos e de Gálatas, que era os judeus acharem que, por serem judeus, tinham créditos extra, digamos assim, não é? Era outro nível. Não é? E Paulo diz precisamente: não, olha, nós estamos todos dentro do mesmo saco. E às vezes nós, como cristãos, podemos correr o risco de ter esta atitude. Eu tenho uma relação com Deus, eu vou à igreja, eu tenho um comportamento X ou Y, portanto não sou, quer dizer, como esses gentios que andam aí, que nem se conhecem Deus. Às vezes, uma coisa que a mim me irrita particularmente, ouvimos um cientista que não acredita em Deus falar da evolução e dizer: coitadinho, tem pouca inteligência, e que não é nada disso assim. São pessoas muito inteligentes, apenas ainda não conheceram Deus, ainda não aceitaram este seu chamado. Mas estamos todos dentro desse saco. Temos uma coisa em comum, não é? Somos todos pecadores. Pronto, e todos estamos destituídos da glória de Deus e todos precisamos dessa glória de Deus. Que Deus volte. E nós, como cristãos, temos uma responsabilidade. Aquilo que nós testemunhamos pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Quer para o bem, quer para o mal. Sim. Não é? Havia uma frase que o Gandhi dizia, que era: eu torno-me cristão quando encontrar um. Quando encontrar um cristão que efetivamente seja cristão, que a sua vida seja um reflexo da vida de Cristo, eu torno-me cristão. É claro que isto era um pensamento extremista, digamos assim, não é? Ele próprio não sabia que havia pessoas cristãs que eram boas, mas o que ele queria dizer com isto é que não basta dizer que se é, a nossa vida tem que refletir isso. Não, nós temos que ser o exemplo disso. Não basta dizer que eu faço, acredito nisto e depois o resultado daquilo que eu faço do meu comportamento é exatamente o contrário.
Até tem, isso depois vai ter, é o lado negativo. E vai ser bem pior do que se nós estivéssemos quietos ou calados. Nem mais. Ele dizia, não julguem os gentios. Porque vocês podem estar numa situação pior do que a deles. Não julguem os gentios. Isso é uma coisa que nós fazemos muito hoje em dia. E é verdade. Um espetáculo. Quantas vezes passamos chorões a falar ou mal deste, ou mal daquele, ou visto que ele fez aquilo, ou sabe? Ok. É uma coisa que está no nosso sangue. E que nós, como cristãos, devíamos evitar, não é? Deus... Aí era tentar arranjar a solução. Se encontrarmos alguém que fez algo de errado e que nós não concordamos, ou que achamos que está errado, é tentar ajudá-lo, não é? Para que ajudá-lo. Apresentar aquela situação perante Deus e dizer assim, olha Deus, ajuda-me a tratá-lo como eu gostava que tu me tratasses se fosse eu a cometer aquele erro. Usa-me dessa maneira, não me deixes julgar, não me deixes afastá-lo ainda mais de ti, mas ajuda-me a ser as tuas mãos a ajudar aquele irmão. E eu acho que tudo que está, uma coisa que é comum a todos estes pontos é que há várias coisas que Deus quer. Todos são pecadores, todos estamos ao mesmo nível. Não há superiores. Exatamente. O cristão não é superior ao gentio. Nada disso. Nada disso. Todos ao mesmo nível, todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Segundo, tudo o que vocês fizerem nunca vai ser suficiente. Mas eu dou-vos. Sim. Dou-vos a justiça. Não precisam de fazer nada. Não tentem fazer nada. Aceitem isto que eu tenho aqui para eu vos dar. Vistam esta glória de Deus que eu vos dou. Não preciso que vocês façam nada. Não preciso que vocês façam nada. Esta justiça é-vos dada. Tenham fé nisto. É uma dádiva. É isto. Então, mas nós ouvimos esta conversa e pensamos uma coisa. Então eu não tenho que fazer nada. Então as minhas obras não servem para nada. Isso era uma maravilha. E era nós não fazermos nada e estamos salvos. Sim. Então... Nós podemos pensar uma coisa. Eu, às vezes, já tenho feito esta pergunta e é muito interessante. Eu estou assim com um grupo de pessoas e pergunto: irmãos, são as nossas boas obras que nos salvam? E toda a gente diz não. O povo é unânime. Ninguém diz que não. E eu a seguir, habitualmente, faço uma outra pergunta. Que é, então, e as nossas más obras? São elas que nos condenam? Aí já e as pessoas ficam a olhar, uns levantam a mão, dizem que sim. Então, mas o mesmo comportamento, o mesmo fator, se serve para condenar, também devia servir para salvar. Portanto, não são as boas obras que nos salvam, mas também não são as más obras que nos condenam. O que nos condena é o nosso afastamento de Deus. E aqui, há bocado, nós vimos aqui uma frase espetacular, já na lição de sexta-feira, saltámos aqui um bocadinho. O que é o pecado? Sim. Não, o pecado é a transgressão da lei. Esta é a frase feita, não é? Isso é o que sai logo da nossa boca. Mas não, é a ausência, como diz, o pecado não é a ausência do bem, é não atingir as expectativas de Deus. Ok. Impressionante esta frase. Se nós pararmos um bocadinho para pensar nisto, não atingir as expectativas de Deus. Ok. Não é a ausência do bem. Repara, não é um mau comportamento que existe em ti, a ausência de bem, que é o pecado. É não atingir as expectativas de Deus. E agora nós fazemos uma pergunta. Quais são as expectativas de Deus para nós? E aqui eu acho... demasiado altas, não é? O que é que Deus espera de nós? Eu acho que há aqui dois pontos. Uma é, Deus espera tudo de nós. Tudo como era no Éden antes do pecado. Vida eterna, sem pecado. Uma vida que nós não conhecemos, que não subiu ao nosso pensamento, como diz a Bíblia. Mas Deus também sabe que tem que ser Ele a nos dar esta expectativa, a ajudar a levar-nos ao colo para nós chegarmos lá. Digamos que a expectativa que Deus hoje tem para mim e para a tua vida é: tem um relacionamento comigo. Sim. Tem um relacionamento comigo. Inclui-me nas tuas decisões, no teu dia-a-dia, nas tuas dúvidas, nas tuas alegrias e nas tuas tristezas. E o facto de nós, se nós não escolhemos esse caminho, se escolhemos o caminho de nos afastarmos por livre e espontânea vontade, não é? Aí vamos fugir às expectativas de Deus. Verdade.
Ainda neste fim de semana alguém me dizia assim, falava com uma pessoa e perguntava, então, porque é que tu ainda não te batizaste? E a pessoa respondia, não sei. E o outro perguntava, então, mas há alguma coisa em que tu não acredites? Há alguma coisa que tu tenhas alguma dúvida em relação à Bíblia, àquilo que a Bíblia ensina, em relação a Deus? Não. Eu acredito nisso tudo, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, mas ainda não houve um clique em mim que me levasse a batizar. Eu acho que é um risco nós esperarmos que haja um sentimento. No fundo, o que aquela pessoa estava a dizer era, eu quero que haja em mim um sentimento que me leve a decidir. É claro que nós somos seres emocionais e o sentimento está sempre presente nas nossas decisões, mas as decisões têm que ser tomadas de uma maneira racional. Uma decisão não é tomada... Aliás, as decisões, quando são tomadas com base em sentimentos, às vezes são perigosas. Porque, por isso mesmo, não foram ponderadas. E quando nós decidimos entregar a nossa vida a Deus, tem que ser uma coisa ponderada. Tem que ser uma decisão consciente. E nós também tomarmos essa decisão já com a idade, já com o pensamento. Não é? Ok. Não faz sentido uma criança que não... Com 2 anos, ou dias, ou meses, ou o que for, até mesmo mais velho, 3, 4 anos, pronto, isso depois depende também da pessoa, mas não faz sentido a criança tomar essa decisão quando ela própria não o entende. Claro. Portanto, tem que haver uma maturidade, não é? Maturidade suficiente para poder tomar esta decisão. E é interessante que o que Deus provoca em nós, muitas vezes, não é esta emoção de nos queremos converter, mas é, às vezes, um sentimento que às vezes até é desagradável, que é, tu tens que te arrepender. Há necessidade de arrependimento. Tu não estás bem, as minhas expectativas para ti são muito lá em cima, mas eu vou-te ajudar. Agora eu preciso que tu digas uma coisa. Eu não quero seguir por aqui, quero que tu me ajudes. E aí Deus, ok, vamos a isto. Vamos fazer esse caminho os dois. Este arrependimento tem que partir de nós. Deus não força, Deus não obriga. Daí nós vemos o maravilhoso Deus que temos, né? Porque senão era um ditador. Todos salvam. Todos salvam. Pecadores, todos salvam, todos vão morrer, todos não se salvam. Não, Deus dá-nos essa liberdade para nós escolhermos. E há aqui um aspecto interessante em relação ao arrependimento, que diz aqui a pergunta, quão frequentemente se encontra numa atitude de arrependimento? Se é um arrependimento sincero ou nós temos a tendência para minimizar as nossas faltas ou os nossos pecados. Eu acho que... E eu até quando li isto, pensei, uma coisa acontece comigo. É mais fácil eu arrepender-me. Como é que eu ia dizer isto? Pegando num exemplo, eu faço mal a alguém, ou agir de uma forma incorreta com alguém, e vejo que essa pessoa sofreu, não é? Ou foi mal educado, ou o que for. É mais fácil eu chegar e pedir, olha, vejo que a pessoa está a sofrer por algo que eu fiz, peço desculpa e arrependo-me, do que eu pedir arrependimento por algo que eu faço, mas que ninguém sabe. Faço-me entender? Percebes o que eu estou a dizer, não é? De eu dizer a Deus, de eu ter aquela, estavas a dizer, eu tenho que dizer que me arrependo, eu dizer nas minhas orações a Deus, olha, desculpa aquilo que eu fiz, não é? Okay. Digamos que aí tu tens que ir mais fundo, tens que ir dentro de ti, não é? Exatamente. Uma coisa estamos a jogar a bola e dou-te uma caçada. Estamos a jogar a bola. Desculpa lá, foi sem querer e tal. Às vezes vai sem querer, mas pronto. Mas pronto, a gente pede desculpa porque vemos que magoámos o outro. Outra coisa é quando são coisas dentro de nós, privadas, íntimas, que só pertencem a nós, e que implicam uma exposição maior perante Deus, dizer, olha, eu sinto-me desta maneira e isto não é correto. É vergonha. Mas depois temos uma atitude engraçada, não tem piada nenhuma, mas pronto, que é, não dizemos a ninguém, porque temos vergonha,
E pensamos que, por escondermos as outras pessoas, Deus também não sabe. Deus não sabe. E às vezes fazemos oração e passamos por ali e pronto, não disse nada. Ele não sabe. Enfim. Mas isso, pronto, faz parte de... Há um tempo atrás, por causa disso, Deus não se de esconder de Deus e Deus sabe tudo. Havia um filme em que era alguém que estava a falar com Deus e ele dizia assim para Deus: então, mas tu não sabes tudo, porque é que me estás a fazer essas perguntas? Porque é que me estás a perguntar como é que eu sinto ou o que é que aconteceu? Tu não sabes tudo? E Deus, foi muito interessante, eu achei muito interessante como era retratado Deus neste filme. Deus olhou para ele e disse: é verdade, eu sei tudo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu escolhi saber as coisas da maneira como tu as sentes e como tu as vês. Por isso é que eu quero que sejas tu a contar-me como foi. E no filme era interessante porque a pessoa, quando ouviu isto, ficou: ok, então eu vou-te contar o que eu sinto, eu vou-te contar o que se passa comigo, a minha raiva, a minha dificuldade e o que se passou para trás. É claro que Deus sabe tudo e é um Deus todo-poderoso, mas Deus quer nos ouvir. Isso às vezes parece quando nós com os miúdos já sabemos o que é que aconteceu, eles fazem uma asneira qualquer, nós já sabemos, já nos contaram, ou nós vimos, e chegamos ao pé do miúdo e dizemos: então o que é que te aconteceu? Mas nós já sabemos o que é que aconteceu, né? E estamos ali à espera que ele diga. Às vezes Deus tem esse comportamento com Deus, que é extraordinário. Tu tentas que levar a criança a perceber que não devia ter feito isto. Isto teve consequências que não foram boas. E muitas vezes Deus quer que a gente fale com Ele para chegar... Façamos o mesmo. Pois foi, isto não foi bom. Mas depois isso custa, nós estamos É? ali. Isto é complicado com Deus. Mas no fundo Deus está sempre pronto. E esta é a mensagem que eu acho que Paulo queria trazer. Apesar de todos sermos pecadores, há uma coisa que Deus nos quer dar. É a sua glória. Aquela glória que nós perdemos ao sermos separados desta glória pelo pecado. E independentemente da quantidade de pecados e da gravidade de pecados, Deus olha para nós como se, olhando e dizendo: este meu filho, com a minha glória, era um espetáculo. Era um espetáculo. E quando ele aceitar, e quando ele deixar que eu o vista, vai ser um dia feliz. Independentemente daquilo que seja o nosso pecado e aquilo que nos afaste de Deus. Nós temos a certeza de que temos um Deus maravilhoso e que tem um poder extraordinário. É verdade. Nós, não é? E realmente é o que estás a dizer, é essa, pelo menos nesta lição, é isso que Paulo nos quer transmitir. Que somos todos pecadores, é verdade, mas que não estamos perdidos, longe disso, e temos esta extraordinária bênção que foi Deus dar-nos a salvação, temos a oportunidade de nos salvar. O próprio Paulo, ao longo da sua vida, nós lendo os escritos dele, nós percebemos que ele vivia nesta dualidade que era: há pecado, eu sou pecador, eu tenho dificuldades, mas eu fui chamado por Deus, eu sou um servo de Deus, estou salvo, estou salvo. E é isto, o estar salvo não significa que tu não pecas, significa que Deus cobre os teus pecados e que tu tentas pecar o menos difícil. Mas tu tiveste vontade de salvar. E agora aqui entram as obras, na tua fé. Não é: estou salvo e agora vou gozar porque tudo o que eu fizer não vai ter consequências. As obras não afetam, não. Como é que tu podes ser uma bênção para os que estão à tua volta se não tiveres obras? Como é que Deus pode atuar na vida dos outros sem as tuas obras? Isso pode acontecer sem tu quereres. Não é? Porque se tu estás cheio de Deus, se estás com um relacionamento tão forte, automaticamente tu queres transmitir aos outros. E isso faz com que tu tenhas obras extraordinárias. Estamos já a chegar ao fim. Era só aqui um pensamento em relação a isto que tu estavas a dizer, em São Mateus 25, quando Cristo, contra aquela parábola, vou pôr as ovelhas de um lado e os bodes do outro, e aqueles que são as ovelhas, que são os que serão salvos. E quando Jesus explica os critérios para eles estarem daquele lado, eram os critérios das obras, de como eles tinham tratado os outros, os que tinham fome, os que estavam presos, aqueles que não tinham liberdade, que estavam escravos do pecado, os que tinham sede de justiça. Como é que tu os trataste? E ele dizia: vocês foram ao encontro destas necessidades, destes vossos irmãos, e sempre que fizeram isso, eu senti como se o tivessem a fazer a mim. E o que é que eles dizem? Quando é que nós fizemos isso? Eu não planeei fazer nada disso. E porquê?
porque era Cristo que habitava no coração daquelas pessoas e transbordava para os outros. Sem pensar, era a natureza que estava transformada. Não era uma coisa obrigada. E é isto que as boas obras devem ser na nossa vida. Algo que venha do nosso interior. Não seja... Brota de uma comunhão com Deus. Não tenha segundas intenções. E que não seja, vou fazer isto para ganhar mais uns créditos com Deus. Não. É fazer isto porque as mãos de Deus hoje em dia somos nós. Nesta sociedade, na nossa família, no nosso emprego, no nosso lar, por aí fora. Somos nós. A extensão, exatamente. E nós temos de ter esta noção de que podemos ser uma bênção ou não para aqueles que nos releiam. Muito bem, antes que chegámos ao fim da lição desta semana. Espero que tenham gostado, espero que possam estudar este livro de Romanos, que vai ser certamente uma bênção para aqueles que o lerem. Tudo que possamos conhecer e estarmos cada vez mais próximos de Deus. Muito bem. Queres terminar com uma oração? Sim, sim. Ok. Obrigado, Senhor, em primeiro lugar, porque temos a oportunidade de pararmos para falarmos de Ti, para aprendermos mais sobre Ti. Obrigado porque nos escolheste, obrigado porque nos amas e agora peço-te que Tu nos ajudes a percebermos este Teu poder, este Teu amor e que nos ajudes a termos a humildade para pedirmos perdão e para Te aceitarmos, Senhor. Que Tu nos possas ajudar para que nós possamos ser uma bênção para os que estão à nossa volta e que possamos, no final deste jogo, Senhor, estarmos todos juntos contigo. Vem ficar com todos nós, abençoa-nos, é tudo que peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado para todos.